Olá, meus queridos, minhas queridas, como vão vocês? Espero que tenham tido aí um bom final de semana, que estejam aí com as baterias recarregadas para poder encarar aí essa nova semana com um novo ânimo, com uma animação e com o gás todo para aprender um monte de coisas novas e importantes aí para a aprendizagem de vocês, certo? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre a Lua e as marés. Vamos lá. A Lua, ela não produz o efeito de mudança das marés sozinha, certo? Esse movimento aí de subida e descida do nível do mar, que a gente chama de maré, também sofre a influência do Sol, tá? E aí tudo vai depender de como é a intensidade da força de atração do Sol, da Lua sobre o nosso planeta Terra, certo? Então é o seguinte, nós temos a lei de gravitação, que ela é proposta pelo Isaac Newton, e devido a essa lei de atração, a Terra atrai a Lua, certo? E faz também com que ela gire ao seu redor, tá? A Lua também atrai a Terra, só que de um jeito um pouco mais sutil, certo? Esse puxão gravitacional do nosso satélite natural, que é a Lua, ele tem pouco efeito sobre os continentes, né? Mas ele pode afetar consideravelmente a superfície dos oceanos, certo? Por quê? Porque a Lua, ela está mais próxima à nossa Terra. Então, esse puxão gravitacional, ele vai ser maior a partir da Lua e do movimento que ela faz em torno da Terra, certo? Então, ela consequentemente, de acordo com o movimento da Lua em volta da Terra, a gente vai ver a alteração do nível do mar de acordo com essa movimentação. Vou mostrar para vocês logo. Mas aí é o seguinte, essa posição dos astros em relação ao nosso planeta, e eu falo os astros, eu estou querendo dizer a Lua e o Sol, com relação ao planeta Terra, eles provocam comportamentos diferentes da maré, certo? E aí é que entram então as fases lunares, tá? Quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, ou, como dizem os astrônomos, quando elas estão em oposição ou conjunção. Oposição quando eu tenho a minha Lua lá atrás da Terra, que é a minha Lua cheia, e conjunção quando eu tenho a minha Lua em frente ao Sol, que é a minha Lua nova. A minha atração gravitacional, ela vai se somar, tá? Então, ela vai ampliar o efeito da massa marítima, ou seja, a quantidade de água, tá? E aí, consequentemente, o movimento das águas. E aí, olha lá, só para a gente entender um pouco melhor. Quando eu tiver a Lua nova, eu vou ter o Sol, a Lua e a Terra alinhados, certo? Então, quando eu tenho a minha Lua nova, a Lua, ela estará de frente para o Sol, de um lado. Lembra da explicação da aula passada? Ela vai estar virada para o Sol e de costas para a Terra. Então, a gente vai ver, nós não veremos a Lua nesse período, certo? Então, alinhados a Terra, o Sol, a Lua e o Sol, a força de atração, consequentemente, ela vai ser maior. Então, a elevação de água também vai ser maior, tá? Então, a elevação, haverá uma elevação máxima da maré, ok? Aí, acontece o seguinte, quando tem a Lua minguante e ela forma lá 90 graus, lembra?
que ela vai, quando eu tenho a lua minguante e a lua crescente, elas vão estar em posições diferentes, mas em ambas elas vão apresentar somente a luz de 1/4, certo? Que ela tem refletida do Sol, certo? Então, quando a Lua está a oeste do Sol, quando ela é minguante, tá? A atração é quase nula, tá? Então, nesse caso, eu também tenho uma alteração do nível do mar, só que é uma elevação menor. É diferente quando eu tenho lá a lua nova. E eu vou vou mostrar para vocês isso de maneira mais clara quando eu for mostrar a imagem, certo? Então, olha lá, quando eu tenho a lua cheia, novamente eu tenho um alinhamento, só que agora eu tenho um alinhamento diferente, tá? Então, eu tenho o Sol lá na frente, eu tenho a lua lá atrás da Terra e a Terra está ao meio, ok? Então, aqui o Sol, ele vai emitir toda a luz e a minha lua vai aparecer para mim completinha, lembra? Então, eles alinhados desta forma, tá? Eles também vão causar grandes elevações do mar. Novamente, haverá uma grande elevação do mar. E quando eu tiver a minha lua crescente, ainda no ângulo de 90 graus do Sol, tá? Essa gravitação da Lua, ela vai se opor à gravitação do Sol. Só que nesse caso, quando ela está lá na Lua crescente, a Lua ela vai estar mais próxima da Terra. Então, o Sol não consegue anular totalmente a força gravitacional da Lua. E por isso, a maré, ela vai ser menor, tá? Ela vai ser menor. Mas ela ainda tem aí uma ligeira elevação, certo? Olha aqui. Aqui mostra claramente para vocês como que acontece essa movimentação do mar de acordo com as fases da Lua, certo? Então, veja bem, nós temos a Terra ao centro e em volta da Terra nós temos aí uma linha em azul claro, tá? Que ela está preenchida com a Terra aqui ao meio, certo? Isso aqui é só para demonstrar para vocês como acontece a atração gravitacional de acordo com as fases da Lua, certo? Assim como eu tinha explicado para vocês, olha lá. Quando houver um alinhamento, ou seja, olha só, a Lua está do seu lado esquerdo, o Sol está ao seu lado direito, certo? Quando houver esse alinhamento, nesse caso da imagem aqui, a gente tem uma Lua cheia. A Lua está atrás da Terra e está sendo iluminada pelo Sol, ok? Então, nesse caso, há um alinhamento. Então, ó, a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados, ok? Nesse caso, haverá aqui também um aumento. Tá vendo que aqui o volume é maior do que, por exemplo, quando ela está aqui em cima da Terra, onde eu tô aqui vendo maré baixa? E também embaixo, quando eu tenho a maré baixa? Vocês conseguem perceber aí que quando eu tenho os dois extremos aqui, ó, da lua cheia e aqui do outro lado, quando eu tenho a lua nova, onde a minha lua estaria em frente ao sol, aqui eu tenho um volume maior de água devido a essa atração gravitacional, certo? Então, nesses dois extremos aqui, onde há esse alinhamento, haverá também marés mais altas, ok? Ao contrário de quando a minha lua está aqui no quarto crescente e no quarto minguante. A gente percebe aqui que há sim uma alteração, sim, do volume de água, que seria aqui esse azul clarinho, mas é uma alteração,
da água diferenciado dos meus opostos aqui, quando eu tenho o alinhamento. Então, quando eu tenho a lua nova e a lua cheia, eu tenho um volume muito maior de água devido à lei de gravitação, tá? Quando eu tenho, que acontece quando eu tenho esse alinhamento entre os astros, ok? Vamos para a próxima. Olha lá. E aí a gente tem dois nomes diferenciados, tá? Para quando isso acontece. Olha lá. Quando eu tenho a lua cheia, tá? Que é quando a lua está atrás da Terra e ela é iluminada pelo Sol, a gente chama, além de ter esse aumento aqui da movimentação de água, ou seja, das marés, tá? Aqui a gente vai chamar de maré viva, ok? Que também é chamada sigísia, ok? É uma palavra diferente e difícil. Sigísia, ok? E também na minha lua nova haverá o mesmo movimento, marés vivas e haverá uma sigísia, que é quando há um aumento do volume de água, ok? Quando a atração gravitacional é maior devido a esse alinhamento que é mostrado aqui na figura, ok? E aí, no seu lado direito, nós temos aqui em cima com letrinhas amarelas indicando maré morta, tá? Marés mortas, que acontecem tanto no quarto crescente quanto no quarto minguante. Lembra que eu falei que a lua faz lá 90 graus? Então veja bem, olha lá, é só você fazer aí com seu dedinho. Pega a lua, põe o dedinho na lua e vai até o centro da Terra, e do centro da Terra faz aí em direção o movimento para o Sol. Você vai ver que forma aí um ângulo de 90 graus, certo? Então, em ambas as situações, tanto o quarto minguante quanto o quarto crescente, quando o movimento da Lua é diferenciado, tá? E, consequentemente, também a emissão da luz, certo? Então, aqui nós teremos marés mortas, tá? Ou quadraturas, ok? Que é quando acontece esse processo aqui. E lembrando que quando nós temos marés mortas ou quadraturas, a minha maré, ela vai alterar, sim, vai ter alteração no volume de água, porém vai ser uma alteração menor do que, por exemplo, acontece quando há lá o alinhamento dos astros, ok? Tanto lá na lua nova quanto na lua cheia. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos, tá? De maré cheia, aí na imagem acima, a maré cheia, e embaixo, no mesmo local, só que a maré baixa. Novamente, eu tenho aqui duas imagens. A minha esquerda, maré baixa, e a minha direita, maré alta, também no mesmo lugar. A mesma coisa, maré cheia, à minha esquerda, e maré baixa, à minha direita. E agora a proposta de atividade para hoje, certo, gente? Então é o seguinte, vocês vão receber a atividade, lá também tem um texto complementar para vocês fazerem a leitura, e lá no livro do módulo 1, vocês vão ler a página 195, tá? Que fala sobre a lua e as marés, tá ok? E a atividade que eu proponho para que vocês façam vai estar lá na página 200 e 201 do livro do módulo 1, tá? Vocês vão responder da questão 6 à questão 8, tá? E o rachando a cuca, ok? Então é isso, gente. Essa é a minha sugestão de atividade para hoje. Eu espero que vocês aprendam bastante, que leiam o texto. Também coloquei 2 links, tá, do YouTube, para vocês assistirem vídeos relacionados a esse assunto, ok? E
Espero que vocês tenham aí bons momentos de estudo, certo? Então é isso. Até mais!